Queridos, eu briguei muito com essa palavra hoje. Na quarta-feira, a pastora Kelly mandou uma mensagem perguntando se eu já tinha o tema. E eu falei, ainda eu não tenho. E eu estava brigando com essa palavra. O tema dessa mensagem, queridos, eu anotei já faz mais ou menos um mês. Eu estava sentado durante a pregação. E esse tema veio no meu coração, primeiro tema. E aí depois o Senhor foi ministrando. Tinha às vezes que eu estava trabalhando e vinha algo, eu corria anotar no celular. Mas algo me incomodou demais, queridos. E eu não queria trazer essa palavra. Tanto que durante essa semana eu tentei mais 3 temas, desenvolver uma mensagem em cima disso. E não fluía, e não fluía, e não fluía. A pastora Kelly perguntou, tem o tema? Eu falei, não tenho tema. E eu passei na sexta-feira à tarde para ela. Porque eu entendi que era isso. Então, queridos, que você possa abrir teu coração nessa noite. Que você possa abrir teu coração e que essa palavra possa virar uma chave dentro de você. E que você possa sair diferente do que você entrou aqui. Amém? Paulo, só um pouquinho de retorno para mim, fazendo um favor. Queridos, em Mateus 9, 35 ao 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas muitos poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós temos um chamado para cumprir, amém? O ID é para mim e para você. O ID não é para pastores, não é para líderes, não é para apóstolos, profetas. O ID é para todos nós. E quando olhamos, queridos, ao nosso redor, quantas e quantas pessoas precisam ser alcançadas? Se eu desse para você 1 minuto para você fazer uma listinha de quantas pessoas que você conhece no teu dia a dia que não conhecem a Jesus, creio que muitos não teriam dificuldade e fariam até menos de 1 minuto. Ah, eu conheço uma pessoa, eu conheço aquela família que precisa. Porque no nosso dia a dia, queridos, é comum nós vemos pessoas que estão arrebentadas, pessoas que estão sedentas, pessoas que querem conhecer aquilo que nós temos experimentado. Todo esse caos, querido, que nós vemos hoje, ele é instaurado na queda de Adão. Quando Adão caiu, começou todo esse caos social. O plano original de Deus era o quê? Ter comunhão com o homem e que o homem governasse, segundo a vontade de Deus. Governasse sobre as circunstâncias, governasse sobre as coisas. Mas o que nós temos visto hoje é totalmente diferente. Porque o homem tem sido dominado pelas coisas. O homem tem sido dominado pela pornografia. Era para o homem dominar sobre a planta. Hoje a planta tem dominado sobre o homem. Então nós vemos, querido, que esse não é o plano original de Deus. E é por isso que nós vemos muitas e muitas famílias destruídas. Famílias arrebentadas. Casamentos sendo separados. Crianças nos seus 12, 13, 14 anos, quando era para estar brincando de boneca, já estão grávidas. E talvez, queridos, assim como eu, você sinta algo dentro de você que diz assim: isso não está certo. Isso não está certo, isso não é vontade de Deus. Queridos, nós saímos de um culto aqui, algum tempo atrás, se eu não me engano, um culto de jovens. Quando nós chegamos em São Luís, queridos, havia algumas pessoas e um jovem, com seus 14, 15 anos, caído no chão, na rua, em coma alcoólico. Queridos, aquilo me arrebentou, porque nós tínhamos acabado de sair daqui da igreja com vários jovens, e eu chego lá e vejo aquele jovem deitado no chão, quase morto, em coma alcoólico. Aquilo gerou uma revolta dentro de mim, isso não está certo.
Isso não está certo. E talvez você, querido, esteja se vendo em situações que você diz assim, isso não está certo. Isso não está certo. Lá no versículo 38, queridos, diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Essa é a minha oração, e eu creio que é a oração de muitos, a oração do pastor, a oração dos pastores da casa. Senhor, manda trabalhadores. Talvez esse incômodo que está dentro de você é o Senhor dizendo, ei, vamos trabalhar. Se você está vendo que não está certo, vamos trabalhar. Nós precisamos, queridos, entender que nós temos esse chamado. Romanos 8, do 20 ao 22, diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Queridos, quanto sofrimento. Quando fala nesse versículo, a criação geme e está juntamente com dores de parto. A dor de parto, queridos, é uma das dores mais fortes que existem. Eu fui pesquisar a respeito da dor, mas a dor é algo relativo, varia de pessoa para pessoa. Mas todos os especialistas falaram que a dor de parto é a dor mais forte que existe. Tanto que as mulheres são mais fortes que os homens, queridos. Se fosse um homem, já não suportava. Às vezes a gente com uma dorzinha de cabeça já está quase indo para a glória, né? E as mulheres suportam toda essa dor. E aqui está sendo comparado o sofrimento de pessoas com essas dores. Queridos, a gente conversa com pessoas que se automutilam, pessoas que têm problemas com drogas. É algo que está gritando dentro deles. É algo que vem, aquele grito da alma, que vem lá de dentro deles. Porque é uma dor que é insuportável. Viver longe da presença do Senhor. Queridos, a hora em que há mais suicídios na terra é por volta das 6 horas da tarde. Que é quando Deus vinha ter com Adão no jardim. E aí esse vazio, queridos, quando o homem se afasta de Deus, tamanha é a dor, tamanha é esse vazio, tamanha é essa angústia, que eles tiram a própria vida. Tamanha é essa dor. E nós não devemos, querido, olhar para isso e não nos incomodar. Se você tem se deparado com situações assim, e isso não tem te incomodado, eu creio que você está vivendo um evangelho errado, queridos. Em João 13:34 ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Quando ele fala assim, como eu vos amei, como que ele nos amou? Se entregando numa cruz. Um homem que não tinha pecados, que não tinha defeitos, que não tinha falhas, subiu em uma cruz, porque ele não foi arrastado ou preso e levado à força, ele subiu em uma cruz por mim e por você, e ele fala assim: amem os outros como eu amei a vocês. Se você já experimentou desse amor, queridos, você precisa, é um mandamento, amem aos outros. Como que nós vamos amar os outros? Nos entregando por eles, queridos. A dor deles passa a ser a minha dor. A dor do próximo começa a doer em mim. Quando eu começo a fechar os olhos para isso, queridos, eu estou vivendo um falso evangelho. Apenas da boca para fora. Porque falar, queridos, você já ouviu muito isso, falar é fácil.
Mas e viver um evangelho com que eu me importo com a dor do outro? E viver esse evangelho com que a dor do outro vai doer em mim? Amar é se importar com as pessoas, queridos. Não use desculpas. Se Deus tem te chamado, é porque Ele quer fazer algo através de você. Próximo versículo, querido, diz 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Aqui eu quero derrubar muitas teorias na cabeça de muitos que dizem aqui: eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Preste atenção, queridos. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, se você diz: mas eu sou pobre, eu não tenho muitas aquisições financeiras, mas eu não consigo falar. Queridos, aqui ele fala: eu escolhi as coisas vis desse mundo, as desprezíveis. Nós estávamos num grupo de homens, queridos, na quarta-feira, na casa do Luciano, um tempo muito gostoso. E durante a palavra, queridos, eu olhando para todos que estavam assentados, conhecendo a história da maioria, como muitos já falaram, até aqui na colônia, que a Shalom é uma curva de rio, que só para tranqueiro, só bagaceira. Queridos, eu olhava para aquilo, conhecendo a história de cada um, queridos, eu dizia: cara, só tem vida louca. Cara, só tem quem para o mundo não prestava. Se você conhecesse todos os que estavam lá, os vida loucos, você ia dizer assim: cara, Deus é fora da casinha. Para usar essa galera, usar todos esses que estão aqui, eu fiquei olhando e falei: uau. E Deus tem trazido, queridos, muitos vida louca para dentro da igreja. Porque Ele escolhe as que não são para confundir as que são. Porque talvez aquele que levou uma vida sempre regradinha, com a sua roupinha engomada, fala bonito, dá seu dízimo, quer dizer, ele não tem um coração quebrantado, um coração disposto. Assim como muitos desses que estavam na sarjeta, na lata do lixo. Que para o mundo, queridos, não tinha valor nenhum. Mas que para Deus, Ele pegou lá do lixo e Ele restaurou para dizer: você é meu. E esse dia, queridos, eu fiquei muito, muito feliz de ver esses homens. E é isso que eu quero que você entenda, queridos. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem te chamado para resgatar essas vidas. Para olhar para aquele que está lá na rua precisando de ajuda e dizer assim: eu me comprometo em ajudar. Para se colocar à disposição do reino, queridos, para trabalhar. Para tirar as desculpas que você tem dado. Mas eu não sei falar. Como Moisés: eu sou de língua pesada, eu não sei falar. Eu não consigo, eu tenho vergonha, tenho muita vergonha. Esse versículo derruba tudo que você tem dado de desculpa, queridos. Tudo que você tem dado de desculpa. Lucas 9, do 57 ao 61. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor,
deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E lhe disse Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, quando fala de arado, é trabalho árduo, perseverança, dedicação. São necessários para alcançar objetivos. E aqui Jesus, queridos, está fazendo a referência com a agricultura. Hoje em dia, não se vê muito a questão de arado, homens trabalhando com arado. Isso era mais antigamente, onde eram puxados por animais. Hoje em dia você vê colheitadeiras que colhem toneladas de grãos em pouco tempo. Mas antigamente era no arado, ou puxado por pessoas, ou puxado por animais. Quando ele está fazendo essa referência, queridos, e ele diz assim: quem coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. O que ele está querendo dizer? Se nós estamos no arado, e olha para trás, você perde a direção de onde você está indo. Tudo que você vai fazer vai sair torto, porque você está olhando para trás. E o teu caminho é para frente. Você perde a direção, você perde tempo. Então, queridos, se você tem esse chamado, queridos, não olhe para trás. Não perca tempo, não perca a direção. Em Filipenses, queridos, do 13 ao 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, não olhar para trás é uma questão de coerência, perseverança e fidelidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu sigo em um só objetivo: alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim. Se esquecer das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Não olhe para trás. E eu te faço uma pergunta, queridos: o que tem te feito olhar para trás? Durante o teu chamado para trabalhar, para botar a mão no arado, o que tem te feito olhar para trás? O que tem tirado o teu foco? O que tem tirado a tua perseverança? E o que tem tirado a tua fidelidade? E você tem olhado para trás? Talvez comparações. Você tem olhado para trás e deixado de trabalhar no arado por comparações? Queridos, até estava brincando com o Paulo ali atrás. Eu acho que ele até contou mais de 20 copinhos de água. Nervoso de subir aqui. E eu estou quase todo domingo aqui na frente, queridos. E eu precisei durante muito tempo lidar com as comparações. Ainda mais se vê aí, ó, os caras sentados tudo na frente olhando. Você ri porque não é você que está aqui em cima, você vai estar aqui um dia. Mas as comparações, queridos, nos fazem olhar para trás e perder o nosso caminho. Você nunca vai se comparar com alguém que está abaixo de você. Você sempre vai se comparar com alguém que está acima. E é isso que te vai fazer parar no teu caminho e olhar para trás. Queridos, coloca isso no teu coração. Não se compare. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer fazer através de você, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, é do jeito que você está. Ah, mas o fulano fala muito bem, eu não consigo falar bem, queridos. O que Deus vai fazer através da tua vida, Ele vai fazer através da vida do outro da mesma forma. Ele vai alcançar pessoas, eu vou alcançar outras pessoas. O que tem te feito olhar para trás?
palavras que te machucaram? E o ser humano é muito bom para se machucar com palavras, queridos. Talvez você tenha ouvido palavras que para você foram como um tapa na cara. E aí você olhou para trás e largou do arado. E as coisas não caminharam assim como você esperava, porque você se machucou com pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Você vai se machucar com pessoas. Você vai se machucar com pessoas. É fácil você viver fora da igreja? É mais fácil. Porque aqui na igreja vai ter sempre um irmãozinho que vai estar te lixando. Sempre numa área que vai te machucar, é um irmãozinho que vai estar ali. Você pode pregar teu pé na cruz, você pode pregar uma mão na cruz, mas a outra mão é o irmãozinho que vai pregar. E como diz o pastor, é esse mesmo que você está pensando. É bem esse que você está pensando. Queridos, talvez você precisa voltar lá atrás, com isso que te machucou, que te fez parar, que te fez desistir de trabalhar. Talvez você precisa de uma cura. Quando nós estávamos orando ali atrás, queridos, me veio muito forte isso, que hoje é uma noite em que ministérios serão restaurados, em que chamados serão restaurados. Talvez você tenha vivido uma vida miserável, porque você abandonou o teu chamado. Talvez você tenha chorado muitas e muitas noites. E isso me veio muito forte, queridos, de pessoas entrando por aquela porta, pessoas atormentadas por demônios. Não sei para quem é, mas pessoas que não têm conseguido dormir, porque têm sido atormentadas, porque em algum momento você deixou o arado de lado e começou a olhar para trás, para palavras que te machucaram. O que tem te feito olhar para trás? A falta de perdão? Queridos, isso é algo muito, muito importante. Questão do perdão. Eu vi um vídeo esses dias, o assassino de Green River, ele matou acho que mais de 40 pessoas. Eu não anotei os dados aqui. E ele foi a julgamento, queridos. Ele foi a julgamento. E todas as pessoas diziam: eu quero que você morra. Os familiares dessas pessoas que foram mortas diziam: eu quero que você morra. Eu quero que você apodreça. Eu quero que você isso. Eu quero que você aquilo. Somente palavras pesadas. E ele com seu semblante normal, queridos. Normal, como se nada tivesse acontecendo. E aí foi um senhor, pai de uma jovem que tinha sido morto. E ele falou assim: hoje você está tornando o meu papel de cristão ainda mais difícil. Porque eu preciso te perdoar. E hoje eu libero o perdão para você. Queridos, aquilo arrebentou com ele. Um serial killer que havia matado muitas pessoas a sangue frio, feito coisas terríveis. Quando ele recebeu a palavra de perdão, aquilo arrebentou com ele. E talvez você tenha largado o arado, queridos, por não ter perdoado pessoas. Como eu já falei, você vai ser ferido. E você vai ser machucado por pessoas. Pode esperar. Não acaba aqui. Vai ter mais. E isso é para forjar o teu caráter. Para que você aprenda a perdoar pessoas. Queridos, a falta do perdão é como se você tivesse com um cadáver amarrado nas tuas costas e você seguindo a tua vida. Ah, mas foi ela que me machucou.
Ah, mas foi ela que fez isso, ela que falou aquilo. Cristo, você já ouviu isso? Se você chega diante de Jesus, agora, a essa pessoa que está na tua cabeça, que você pensou, ela me machucou, e eu não perdoo. Você chega diante de Jesus, fala, Jesus, aquela miserável falou isso, falou aquilo. O que Jesus vai falar para você, queridos? Ah, mas você está certa, filhinha. Não, ela fez isso. Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer, perdoe. Ah, Jesus, mas isso me machucou porque não foi culpa minha. Perdoe. Perdoe. Talvez você tenha deixado, queridos, o seu arado de lado por falta de perdão. E talvez porque você seja orgulhoso mesmo. Talvez é porque você seja um tremendo de um orgulhoso. Sempre achando que está na razão. E decide de não perdoar. Queridos, nós não temos o direito de não perdoar. Você não tem o direito de não perdoar. Nós fomos perdoados, queridos. Nós fomos perdoados. E você não tem o direito de não perdoar. Ah, mas como eu não tenho direito? Vai orar para Jesus, vai ver o que Ele vai falar para você. Ah não, você tem razão, não precisa perdoar. Perdoe. Até 70 vezes 7 no dia. É perdão. É perdão. Precisa liberar o perdão, queridos. O que tem te feito olhar para trás? A falta de um coração ensinável, queridos. Talvez você não queira ouvir o que pessoas querem ministrar na sua vida. Porque eu aprendi assim, meu tataravô era pastor, meu bisavô era pastor, meu avô era apóstolo, isso, e eu aprendi assim, e é assim. E aí você se prende numa religiosidade, assim como o pastor acabou de falar, num fariseu. Não, eu aprendi que é assim, e é assim. Se torna um fariseu. E você acaba vivendo uma religiosidade. E você acaba deixando o arado de lado. Acaba deixando pessoas que precisam ser resgatadas. Porque você se tornou um fariseu. Cris, eu falei para o pastor, pastor, eu fico preocupado se eu estou me tornando muito chato, mas, cara, eu não aceito que fale da igreja. Eu não aceito que fale da igreja. Eu fico irado com isso. Queridos, a nossa igreja é uma igreja profética, amém? E é uma igreja que tem o Espírito Santo, amém? Nós somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Nós somos uma igreja que é movida pela direção do Espírito Santo. Porque senão nós estaríamos vivendo um clube aqui. E quando vem falar, queridos, que não é giro do Espírito Santo, que não é isso, cara, eu fico muito irado. Eu até falei no louvor semana passada. Ah, porque esse griteiro não precisa. Ah, queridos, por favor. Falta de um coração ensinável. Aprendeu assim e assim vai ser e pronto. Não, não é assim. Eu aprendi que se é de Deus vai cair para frente, se é do diabo cair para trás. Eu fico muito revoltado com isso, queridos. Sabe por quê? Porque você não sabe como tem sido a vida daquela pessoa que está ali gritando, muitas vezes chorando e quebrantada. Você não sabe como foi a semana daquela pessoa. Talvez ela passou uma semana arrebentada. Ela passou uma semana de cão. Terrível, difícil. Problemas financeiros, problema na saúde, problema nisso, problema naquilo. Aí a pessoa chega na igreja, o Espírito Santo vem e conforta. Ministra o coração dela. O que ela faz? Ela grita, ela está liberta daquilo, ela está livre. E aí vem um irmãozinho. Não, eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que não faz desse jeito. Cris, isso me revolta demais. Se você não concorda, você fecha os teus olhos e fala, Senhor Jesus, se acerta com ela. Se for mentira dela,
vai se acertar com ela. Mas se não for, eu quero viver algo com o Senhor. Se for preciso desse jeito. Nós precisamos, queridos, ter um coração ensinável. Ter um coração ensinável. E o que tem te feito olhar para trás? Você quer salvar a sua vida? Cris, eu estava conversando com a Dália esse dia lá em casa. Nós estávamos na cozinha. E eu já compartilhei algumas vezes isso. Esses últimos 4 meses têm sido meses bem difíceis. E por várias vezes, queridos, nós já pensamos assim: nós vamos entregar tudo. Não quero mais nada, não quero discipulado. Queridos, ontem eu estava compartilhando, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Profético. E eu compartilhando para eles, queridos, nem para o pastor eu não abri isso ainda. Eu já cheguei a pensar assim: para qual igreja eu poderia ir? Pensei, queridos. Falei, cara, eu vou para outra igreja. Eu estava num tempo assim que a minha cabeça estava... E aí, quando nós fomos entendendo tudo isso, e também alguns problemas financeiros, e eu falei para a Dália, falei, eu vou arrumar novamente o serviço num posto à noite. Porque daí eu posso trabalhar durante a noite, eu continuo trabalhando de dia, para a gente conseguir restabelecer nossas finanças. E aí a Dália falou assim: você está querendo salvar a tua vida? Mateus 16, 25 diz assim, queridos: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aí ela falou assim: você está querendo salvar a tua vida. Porque trabalhando à noite, queridos, mais um trabalho, eu ia conseguir estabelecer minhas finanças em algum tempo, sim. Mas eu ia perder os grupos, os discipulados, os casais que nós cuidamos. E talvez esse seja o que tem te feito olhar para trás. Você tem querido salvar a tua vida. E quando fala de perder a vida, queridos, é perder a vida por pessoas. Olhando a nossa agenda, nós temos um dia livre a cada 15 dias. Ou 2, a cada 15 dias. Queridos, isso desgasta a nossa vida. Isso desgasta a nossa vida. Porque todas as noites nós temos pessoas para conversar, pessoas para acompanhar, pessoas para discipular. A Dália, quando está em casa durante o dia, às vezes tem pessoas que ligam: preciso conversar com você durante o dia. Isso é desgastar a nossa vida. E isso nos dá prazer, queridos. Isso restaura as nossas forças. Quer ver gente feliz é quando termina um discipulado. A gente sai de lá restaurado, revigorado. Queridos, nós precisamos nos levantar como igreja, arregaçar as mangas, pegar no arado e olhar para os campos que já estão prontos. João 4,35 diz assim: não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O problema hoje, queridos, de muitos, é que nós cantamos aqui na igreja: Maranata, ora vem. Vem, Jesus. Mas muitos cantam sem acreditar que Jesus vai voltar. Canta como uma simples canção. Mas Jesus vai voltar, queridos. E não acho que Ele vai voltar como um cordeirinho. Ai, Jesus vai voltar como um cordeirinho. Ele é amor, eu tenho vivido uma vida de amor. Cordeirinho, você passa a mão, você pega no colo. Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar como um leão. Ele vai voltar com justiça. E Ele vai olhar para você e vai dizer assim: ei, e aquele arado lá? Por que aquele arado está parado?
Por que aquele arado está num campo? Parado. Ele tem depositado dons e talentos na tua vida, queridos. E você vai prestar conta de tudo isso. Você vai prestar conta de tudo isso. A gente quer viver o sobrenatural de Deus. Mas a gente não quer pagar o preço, queridos. Eu não sei quem já andou em montanha-russa. O Espírito Santo me ministrou muito a respeito disso. Não sei quem já andou em montanha-russa. Eu fui no Beto Carreiro, já andei algumas vezes naquela lá. O risco, queridos, de dar um problema e você perder sua vida lá é grande. Mas a adrenalina é muito massa. É gostoso, aquilo se diz assim, uau! Dá aquele friozinho na barriga. Mas também tem, não sei quem já foi, aquele cinema 4D. Que você senta na poltrona, tem um telão na tua frente e a cadeira mexe. Você está na montanha-russa, a cadeira só está mexendo. Você não tem risco nenhum com aquilo ali, queridos. Mas a sensação também não vai se comparar àquilo que você vive lá na montanha-russa. E uma vida, queridos, com a mão no arado é essa montanha-russa. Tem momentos que você diz, uau, é isso aqui e tal. O problema é que muitos querem viver isso. Dizem, eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento. Mas não paga o preço, queridos. Se eu fosse perguntar aqui agora, quantos querem viver um avivamento? Todo mundo. Erguendo a mão lá em cima. Aí diz assim, pessoal, tem oração 6h30 no domingo. Vamos buscar o avivamento. Queria aquele desenho do Pica-Pau lá, né? Oração. Pessoal, um avivamento. Vamos ter mais tempo de oração e busca da palavra. É assim, queridos. O arado tem te esperado. Tem uma frase, eu não sei quem fala essa frase, que diz assim: viva como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhe como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Esse é o chamado, queridos. O problema é que nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. Nós vivemos o nosso dia a dia como se Jesus não fosse voltar. Ou você diz assim, mas mais para frente eu vou fazer. Quando Deus quiser, se Ele quiser, eu vou fazer. Sai dessa, queridos. Essa questão de dizer, se Deus quiser, eu vou fazer, é uma mentira na tua cabeça. E você tem se prendido a isso. Porque Deus quer. Quando Jesus fala, ide, Ele já falou, Ele quer, está lá. Só que aí a gente acha mais uma desculpa. A gente acha mais uma desculpa. Enquanto vidas têm sido ceifadas, queridos. E nós vamos prestar conta disso como igreja. Mas o problema é do governo. Se o governo tivesse uma educação melhor, se o governo... Não é, queridos. Não é responsabilidade do governo, é responsabilidade da igreja. É minha responsabilidade e é tua responsabilidade. É nossa responsabilidade. E aí a gente se prende nisso, está com a mão no arado, qualquer coisinha está olhando para trás. Mas fulano me machucou. Falou uma palavra que eu não gostei de ouvir, e eu sou uma ovelhinha de Jesus, e eu me feri. Queridos, nós precisamos nos levantar como igreja. Porque nós vamos prestar conta de tudo isso. Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Queridos, você não é do Hamas, mas você é um homem bomba. Quando fala recebereis poder, quando descer o Espírito Santo, esse poder é dunamis, poder de explosão.
mudança de ambiente. Então eu e você, nós temos esse poder, porque nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Então nós temos esse poder de transformação. Aonde nós pisarmos, queridos, nós temos o poder de transformação. Então pare de olhar para trás, pare de dar desculpas. Assim como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço com um objetivo, é aquilo que Deus tem nos preparado. Queridos, que essa palavra possa ministrar o teu coração. Eu não sei por que motivo você deixou o teu arado de lado. Eu não sei por qual motivo que você tem deixado o teu chamado de lado. Eu não sei o porquê que você se feriu durante a tua caminhada. Eu não sei quem te machucou. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus está voltando. E você vai prestar conta disso. Você vai prestar conta de todos os dons e talentos que foram colocados na tua mão. E você sabe do que eu estou falando e sabem para quem eu estou falando. Porque o Senhor já está ministrando o teu coração nessa noite. Queridos, é tempo de você arregaçar as mangas. Botar as mãos no arado. E te dizer, eu esqueço as coisas lá atrás. E eu vou prosseguir para o meu alvo. A palavra, o versículo diz, olhem para os campos, já está branco, queridos. Quantas pessoas estão precisando de eu e você estendermos a mão. E dizer, vem. Eu faço parte da igreja que se levanta para cumprir o chamado do Senhor. Não olhe para trás. Não deixe que feridas do passado, as feridas que te machucaram e que têm te prendido no passado, impeçam você de cumprir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Queridos, quando nós pensamos em desistir de tudo, eu pensei assim como aquele versículo que dizia assim, para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar, só tenho a Deus. Não adianta, queridos, você pode viver uma vida maquiada, uma vida de máscaras, que você levanta todo dia, vai lá no teu armário, hoje eu vou vestir essa máscara e essa roupa, e você segue tua vida, achando que você está vivendo algo que vai saciar esse vazio que você tem. Viva como se Jesus fosse voltar hoje, como se Ele fosse voltar agora, e isso é real. Isso não é um conto de fadas. É legal a gente cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu creio, é o meu anseio. É ver Jesus voltando, queridos. E de dizer assim, Senhor, aos trancos e barrancos, essa aqui é a galera que eu consegui arrastar. Não foi fácil? Não é fácil, queridos. Não é fácil. Não é uma palavra motivacional que você vai sair daqui dizendo assim, eu vou mudar o mundo agora. Vai exigir muita renúncia da tua parte. Vai exigir muita renúncia no teu dia a dia. Você precisa talvez se humilhar, queridos, aos pés do Senhor. Talvez o Senhor te trouxe até aqui hoje. E você está aqui hoje porque, como eu falei, isso tem queimado no seu coração e você não tem se conformado com aquilo que tem acontecido ao teu redor. E essa inconformação, queridos, é Jesus gritando lá dentro, ei, volta! Não olha para trás. E é para hoje. E é para hoje.
Se você está dizendo assim, Jesus, então tá, então fala comigo. Ele está falando agora, queridos. Ele está falando agora. Ei, é um novo tempo. É um novo tempo. Queridos, o diabo não tem brincado de ser diabo, não. Ele não tem brincado de ser diabo, não. Eu já ouvi alguns testemunhos, algumas histórias de pessoas, queridos, que são de religiões aí que são adeptos do satanismo. Queridos, o que o diabo pede para eles fazerem, eles não estão nem aí, eles fazem mesmo. E são coisas terríveis, não é cortar o pescoço de uma galinha só, não. Queridos, é coisas terríveis, e eles não estão nem aí, porque eles fazem. Por quê? Porque eles vestiram a camisa do Satanás. Eu vou fazer. E o problema é que o cristão não está nem aí. Ele bota a roupinha do culto de domingo dele, se transforma, sou cristão. E aí você olha, queridos, a angústia. Fala a verdade, tem pessoas que você consegue olhar e ver nos olhos delas sofrimento. Você não precisa ser um profeta, ser um pastor para você olhar e você ver na face da pessoa o sofrimento. Queridos, como eu falei, eu briguei muito com essa palavra. Briguei muito com essa palavra. Porque ela primeiro precisa cortar em mim. E aí eu parei muitas vezes e pensei, o que eu tenho feito? Não é o suficiente, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Então essa é a noite, queridos, de você se levantar como um homem, como uma mulher, cheio do Espírito Santo, com poder para transformação, e dizer assim, eu pego nesse arado, esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço em frente. Se coloca de pé, queridos. Queria que você fechasse os seus olhos. E agora, em oração,